Que bom poder estar de volta, que bom poder estar em comunhão com essa amada igreja. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Amém? Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Estamos vivos e temos um Deus vivo que vive e reina para todo sempre. E nessa noite nós vamos adorá-lo. Nós bendiremos o nome do nosso Senhor nesse lugar, nessa noite. Amém? Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Nosso Deus não é como os ídolos do mundo que são feitos por mãos humanas. O nosso Deus é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e tem todo o poder, todo o domínio, o controle de todas as coisas nas suas mãos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, apresentar diante dele as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus Pai, obrigado por esse momento especial nesta noite, de estarmos na Tua presença. E obrigado, Senhor, por poder estar em comunhão com os nossos irmãos. Privilégio, ó Deus, e um prazer poder estar aqui, podendo cultuar ao Senhor juntamente com os irmãos. Louvado seja o Teu nome, Deus. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por ter nos moldado, por estar nos moldando a cada dia, por nos ensinar acerca da Tua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor. Que a Tua presença seja palpável nesse lugar, que nós possamos sentir de fato a Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toma todas as partes desse culto. Ó Deus, fale conosco por meio dos louvores. Ó Deus, fale conosco por meio da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toca nos nossos corações. Se há porventura alguma dureza de coração nossa, que o Senhor quebrante o nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de prestar um perfeito culto ao Senhor, que o Senhor esteja quebrando no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar nos perdoando de todo pecado, de toda iniquidade, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ó Deus, e que nós venhamos estar como terra fértil, que o nosso coração venha estar como terra fértil nessa noite, ó Deus, para aprender mais do Senhor, que nós possamos ser edificados, ó Deus, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Deus.
Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar Ele com alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos regozijar nele, amém? Regozije na presença do Senhor, celebre ao Senhor com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Esse Deus que se faz presente aqui nesse lugar. Você crê nisso? Eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso adore a Ele, exalte a Ele com o teu melhor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está
lugar é dele, nós viemos aqui para adorá-lo. Assim como você me ouve, eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar. Como diz a canção, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Eu creio nessa doce presença aqui nesse lugar. Aleluia. Não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou.
nosso Deus, esse Senhor que vive e vive para todo sempre. Amém? Vamos cantar mais uma canção de gratidão ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Vamos declarar? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Enquanto isso, você pode adorar o Senhor, cultuar o Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Declare. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pelas bênçãos concedidas. Obrigada pelo teu amor por nós, pela tua graça salvadora. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Amém. Boa noite, irmãos. Ana Maria está com a palavra. Eu só não vou pregar não, viu? Boa noite, é graça e a paz. É porque eu li esse texto essa semana e Deus tocou no meu coração para mim compartilhar com os irmãos. 1 Reis 8, 27. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te pode conter, muito menos nesse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, à oração do teu servo para as suas súplicas. O Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração do que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos sejam abertos noite e dia sobre esse templo, sobre este lugar no qual disseste: o meu nome está ali. Lugar do qual disseste: o meu nome está ali. Para ouvirdes a oração do teu servo
fizeste neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orares neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Então, no que eu entendi nesse texto, Deus está falando assim, que nós não estamos vindo para aqui em vão. Nós não saímos da nossa casa, nós vemos até aqui. Então, Deus está ouvindo o que a gente está vindo buscar. Então, não desista de vir para a casa do Senhor, porque muitas vezes a gente ora em casa, a gente pede, mas muitas vezes a nossa bênção está aqui, seja através do pastor, do presbítero, e até através de um irmão que vem trazer a bênção para você. Então, não desista de vir. Se Deus nos concedeu esse tempo, então é para que a gente possamos estar aqui louvando, adorando e buscando, e orando junto com os irmãos, e buscando a nossa bênção. Amém? Amém? Essa oração culminou naquela 2 Crônicas 6, 7, 14, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, o autor está lembrando dessa oração. Quando construiu o templo, a oração que se fizer nesse lugar, ouve. Se o seu povo se desviar dos seus caminhos, perdoa. Foi baseado nessa afirmação do Senhor para a vida do seu povo. E a oração continua até hoje. A oração que foi feita nesse lugar, nosso pedido a Deus é que Deus ouve. A confissão de pecado que tiver nesse lugar, Deus perdoa. O milagre que for pedido nesse lugar, se for da tua vontade, Deus faça, para que teu nome seja glorificado através da vida do teu povo. Da mesma forma, se clamarmos ao Senhor, Senhor, aqueles que deixaram a tua palavra, que abandonaram essa carreira que nos é proposta, traga-os de volta, restaura a chama do primeiro amor, a paixão do primeiro amor por Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9. A partir do verso 14 até o verso 29. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, ria os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado
lançado no fogo e no mar para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo momento de louvor que nós tivemos aqui. Ó Deus, que o Senhor receba como sacrifício de louvor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas no altar do Senhor, também em forma de culto, de gratidão, de adoração a Ti, de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um, ó Deus, em nome de Jesus. E pedimos, ó Deus, que agora, por meio da Tua palavra, fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Prepara o nosso coração como terra fértil para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vemos essa história aqui, uma história muito conhecida, e uma história que nos chama a atenção, porque aonde Jesus chega, acontece alguma coisa. E eu quero lembrar aos irmãos que Jesus está aqui, no nosso meio, e onde Ele está, pode acontecer alguma coisa. Amém? E Jesus, irmãos, a vida histórica do ser humano, da humanidade, foi dividida em duas partes. Historicamente, a gente, quando vai estudar a história, a gente diz assim: antes de Cristo, depois de Cristo. Na nossa vida é a mesma coisa. Jesus veio para mudar a nossa vida a ponto de dizermos: a minha vida antes de Cristo era assim, a minha vida depois de Cristo agora é assim. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, onde as pessoas estão buscando a Cristo em busca do seu bel prazer, em busca de satisfazer os seus desejos mais íntimos. Não era diferente nessa época, porque muitos procuravam Jesus, e a Bíblia diz que todos os milagres que Jesus fez, as curas que Jesus realizou, se fossem para ser colocadas no livro, não caberiam em todos os livros deste mundo. E quando a igreja de Atos começa, depois que Jesus sobe aos céus, começa com 120 pessoas. Ou seja, onde estavam aquelas multidões que estavam seguindo Jesus, em busca de ver a manifestação do seu poder, dos milagres, das curas? Onde estavam todos os que estavam sendo curados? Por que não estavam em Atos 2 reunidos num só propósito de buscar a Deus? A mesma coisa acontece nos dias de hoje, irmãos. Nós temos visto essa geração onde as pessoas estão buscando a Jesus para satisfazerem os seus desejos, para serem curados ou para receber bênção. Vem fazer barganha com Deus, jejumam para poder, em prol de um benefício que querem. Sabe, as vidas não estão sendo divididas como na história, antes de Cristo e depois de Cristo, porque as pessoas estão vivendo da mesma forma que viviam antes. Jesus, é como se Jesus não estivesse transformando vidas, é como se elas não estivessem sendo transformadas pelo Senhor Jesus. E não há como Jesus chegar na vida de alguém e não causar transformação, irmãos. Não há como nós dizermos que temos a Jesus e vivemos a mesma vida que nós levávamos. Não dá para dizer que servimos a Cristo e viver da mesma forma que nós vivemos na vida toda.
Tem que acontecer alguma coisa, alguma mudança que possa dividir a nossa história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não há como viver o Evangelho sem causar mudanças nas nossas vidas. Não dá para dizer que Jesus está na nossa vida e viver da mesma forma que nós vivemos. E aqui, com esse jovem, não foi diferente. Jesus chegou e algo novo aconteceu na vida desse jovem. Algo novo aconteceu na vida dessa família, porque Jesus chegou e Jesus causou transformações. Amém? Porque aonde Jesus chega, tem que acontecer alguma coisa, alguma mudança, algum milagre, alguma transformação, alguma libertação. Amém? E quando Jesus chega em algum lugar, ou na vida de alguém, coisas novas devem acontecer. Amém? Essa transformação, como eu disse, divide a nossa vida. Não há como ser mais a mesma pessoa. Não há como ser ter mais as mesmas atitudes. Podemos até falhar, falhamos, cair, levantar, escrevem a nossa história, fazem parte das nossas vidas. Mas, irmãos, tem que mudar, nós temos que ser transformados pelo Senhor. Não dá para viver da mesma forma. Amém? E Jesus chega na vida desse rapaz e causa mudança. Todo testemunho de conversão traz essa característica de mudança, irmãos. Sempre que você for ver alguém falando testemunho de que teve um encontro com Jesus, não dá para falar de outra coisa a não ser da mudança que Jesus fez na vida dessa pessoa. A mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de ser. O que aconteceu com você quando Jesus chegou? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Amém? Irmãos, nós vemos aqui no verso 17 que há uma confusão. Os discípulos tentam expulsar o demônio, não conseguem. Os escribas, os fariseus estão lá discutindo, discutindo o que poderia ser feito, porque nessas horas, irmãos, quando tem problema, aparece muita gente apontando o problema, mas nunca aponta a solução. Então está aquela confusão e aquela coisa. Então Jesus chega, e quando Jesus chega, aonde Jesus chega, quando ele chega, acaba a confusão. O povo deixou de discutir e ele encosta, e o povo vira-se para Jesus, e aí pergunta: o que é que está acontecendo aqui? E aí o rapaz chega assim: eu trouxe meu filho, que vive com processo de um espírito mudo, e sempre que ele ataca, ele faz meu filho ter convulsões, e ele cai no chão espumando, e aquele pai está procurando por socorro, aquele pai está procurando uma saída onde não há saída, e os discípulos estão ali discutindo. Aquele lugar estava acontecendo a confusão, mas quando Jesus chega, a confusão acaba, porque a vida daquele rapaz foi transformada com o encontro com Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra serve para todos nós. Se você por acaso estiver dentro da sua casa e você estiver vivendo num ambiente de confusão, eu quero dizer para você que aonde Jesus está, a confusão acaba. E a primeira coisa, uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias, foi uma entrevista do pastor Roberto Brasileiro, presidente da IPB. Perguntado para ele sobre o avivamento, ele falou: avivamento começa dentro de casa. Não dá para ir para a igreja desejando avivamento se o avivamento não já começou dentro das nossas casas. Não dá para vir para a igreja querendo a presença de Deus se eu não vivo na presença de Deus dentro das nossas casas. Irmãos, e onde Jesus chega, é o que eu tenho falado desde o início dessa mensagem, alguma coisa acontece, a vida é transformada, não dá para viver da mesma forma. E se não dá para viver da mesma forma, a gente precisa mudar. Se realmente nós tivemos um encontro com Cristo, a nossa vida precisa mudar.
Amém? Fala para o seu irmão assim: a nossa vida precisa mudar. Se nós tivemos o encontro com Cristo, a nossa vida precisa mudar. Irmão, se há confusão na nossa casa, se há confusão na nossa vida, primeiro, a gente quer que os outros acabem com a confusão, aí é preciso acabar com a nossa. É preciso viver uma vida de evangelho, de fidelidade a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade cheia de problemas. E que quando a gente olha para a juventude e vê essa nova geração, a gente percebe, irmãos, que o negócio vai ser feito daqui a alguns anos. Que esses jovens é a primeira geração mais ignorante do que seus pais, que não tem capacidade de criar conteúdo. A gente fica olhando aquele povo do passado, uma Bíblia tão rica de mensagens, pessoas do passado escrevendo num couro, num pedaço de papiro, com dificuldade, não tem as canetas, não tem computador para digitar, e aquelas pessoas produziam conteúdo que mudou a nossa vida, que nos ensina até o dia de hoje, mas hoje a gente não consegue produzir um conteúdo. E esses mesmos problemas lá fora, a igreja enfrenta. E nós estávamos conversando hoje, o irmão Nilton e a gente falando, falei, irmão, aqui ainda não está tão ruim como em outros lugares. O liberalismo, aonde o liberalismo chega, começa ali o início da morte de uma igreja. Ah, a igreja não acaba. Não acaba. As igrejas da Ásia, sabe aquelas igrejas do Apocalipse? Esmirna, Laodiceia, sabe onde é que está hoje? Em ruínas. Elas acabaram. Porque não ouviram a voz do Senhor. Todas as vezes que o Senhor falava com aquelas igrejas, quando ele terminava a mensagem, ele falava assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquelas igrejas não ouviram, aquelas igrejas acabaram, não derrubaram o templo para construir um novo maior, não. Elas se dizimaram. Quando nós olhamos para a Europa, olhamos para os Estados Unidos, que foram celeiros de missionários, onde trouxeram missionários dos Estados Unidos para cá, onde missionários europeus iam para a África pregar o Evangelho. Africanos estão voltando para a Europa para pregar o Evangelho. As igrejas podem morrer. Aonde o liberalismo chega, é o início da morte da igreja. É como uma planta que você deixa de regar e começa a definhar, e você não percebe que ela está morrendo, mas daqui a pouco ela seca e as portas se fecham e se transformam em boates, se transformam em cinema e em bares. É o que tem acontecido com as igrejas. Relatos diz que na Europa e nos Estados Unidos, ou é um dos dois, diz que 6.000 igrejas fecham todos os anos. Sabe por quê? Por causa do liberalismo. Sabe o que é liberalismo, irmão? Basicamente eu venho do mundo, eu permaneço na igreja como eu vim do mundo, sem mudança de vida, sem restauração, sem mudança de caráter, sem essa divisão na nossa história, antes de Cristo e depois de Cristo, vivendo os mesmos dias, com as mesmas coisas, com as mesmas práticas, sem mudança nenhuma. Irmãos, no mundo com tanta informação hoje, é preciso liderança da igreja estar quebrando cabeça, um crente acendendo fogueira. Quem foi João Batista? Você sabe quem foi? A voz que clama no deserto, o homem que antecedeu Jesus, o homem que Jesus disse que não há nascido de mulher homens igual a ele na face da terra, mas para ele ser salvo, Jesus teve que morrer. O culto é cristocêntrico, irmãos. A palavra tem que ser falada de Jesus. A nossa vida deve ser, o nosso alvo deve ser Cristo. As escrituras desde Gênesis apontam para Cristo. Abraão é um tipo de Cristo. Quando Isaac é levado para Abraão, com a ordem de Deus, para ser sacrificado em obediência a Deus, ali está apontando para Cristo, que haveria de vir o seu único filho para morrer numa cruz pela minha e pela tua vida. Nos dias de hoje, é preciso estar quebrando cabeça com isso. Eu falando isso no meio da família de Amanda, e existe gente ainda, eu falei, existe, não é só da nossa igreja não, é de muitas igrejas,
Gente postando o tempo todo, arraiar a família, pelo amor de Deus. E o problema, irmãos? O problema é que faz que, se estivesse fazendo escondido, a gente fala, está com desejo de fazer, faz escondido. Mas não, posta. O cara mais limpo do mundo achando que está fazendo a coisa certa. Vive dentro da igreja, mas não tem mudança. A gente tem que quebrar isso nas nossas vidas, irmãos. Todos nós aqui somos marcados por nossas falhas. O pecado gera morte, a humanidade morre por causa do pecado, e nós sofremos as consequências do pecado até os dias de hoje. Cair, levantar, escreve a nossa história. Mas se tem uma coisa que faz a diferença na nossa vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que nos dá vida. Foi Ele que entregou a sua vida por nós, para haver mudança de caráter, para nos dar salvação, mas para trazer vida abundante nessa vida também. Para nos dar vida com abundância, para vivermos em novidade de vida, para não ser mais quem nós éramos, porque teve a vida transformada por Jesus Cristo. Eu estava vendo um vídeo de um homem, de um pastor, sei lá quem ele era, e ele ficou fazendo uns questionamentos, irmãos, que às vezes a gente acostuma com a Bíblia. Tipo aquele da música, o que é que os anjos veem que o fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazem cantar santo? O que foi que aconteceu na vida desses homens no decorrer da história, que decidiram entregar as suas vidas ao Deus desconhecido, ao Jesus crucificado, morto e ressuscitado, a ponto de entregarem as suas vidas por Cristo? O que foi que esses homens viram? O que foi que aconteceu na vida desses homens, a ponto desses homens morrerem por causa dessa verdade que eles criam? Com quem foi que Abraão almoçou naquele dia que os anjos chegaram para avisar ele da destruição de Sodoma e Gomorra? E de que ele seria pai de uma grande nação? O que foi que Noé ouviu para construir uma arca no tempo que não tinha chovido ainda? A ponto dele ser considerado o pai da justiça. Quem é que constrói uma barca durante 100 anos, dizendo que foi um Deus que ninguém conhece? O que foi que ele ouviu para ele fazer isso? Que loucura! Mas transformou a vida dele por completo, irmãos. O que é que nós temos ouvido a ponto que nós permanecemos da mesma forma que estávamos, vivendo a mesma vida medíocre, sem responsabilidade com Deus, sem mudança de caráter? Meu Deus do céu, o que foi que Isaías, naquela visão do templo, viu, que pensou que ia morrer? Irmãos, nós precisamos parar para pensar nisso. O que foi que aquele homem viu, que falou assim: misericórdia, eu vou morrer porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, que reconheceu o pecado e que teve a sua vida transformada. O que foi que aconteceu com Davi, que depois de ter sido ungido como rei, se tornou perspicaz a ponto de derrubar um gigante em defesa do seu Deus? Poderia enfrentar a morte, ele não estava preocupado. O que foi que Daniel viu e ouviu para estar sujeito a cair na cova dos leões, ser devorado por leões e não negar ao seu Deus? Enquanto hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo, irmãos, e em todo momento nós estamos negando ao nosso Deus, porque não há mudança de vida, não há mudança de caráter. O que é que está acontecendo com as nossas igrejas, que não ouvem mais a voz do Senhor, que estão abrindo as portas para o liberalismo? Venham do jeito que estão, permaneçam do jeito que estão. Não há mudança. Vamos botar um crente na presidência da República, nada muda, porque muitas vezes são corruptos. Vamos botar líderes para trabalhar em instituições de recuperação para viciados em droga, em bebida. Eles acabam ficando lá, porque também bebem, porque também são viciados em droga. Meu Deus do céu. Tem misericórdia das nossas vidas.
Jesus chega para acabar com a confusão, irmãos. Se nós abrirmos o coração realmente para Jesus, Ele vem para mudar a nossa história. E às vezes a gente quer que Deus mude a história da nossa família, e Deus quer mudar a nossa história. Talvez você não entenda porque que Deus te chamou na sua casa. Existem pessoas mais inteligentes dentro da sua casa, mais capacitadas, mas eu quero dizer para você, Jesus chamou foi você. É você quem tem que fazer a diferença na sua casa. Não é o seu mais inteligente, não é o mais preparado. É você, é o qual Deus chamou para fazer a diferença. Amém? E quando Jesus chega, irmãos, a solução vem com Ele, pela fé nele. Amém? O pai do jovem reconheceu a sua fraqueza diante de Jesus. E ele vai declarar a sua fé, porque ele fala assim, Senhor, ele não acreditava muito, ele já estava ali procurando os últimos recursos. Ele falava assim, Senhor, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus, se eu posso. Se tiveres fé, tudo é possível que crê. Eu não sei o que, é que você está vivendo na sua casa, ou eu até sei algumas coisas aqui, mas se tiveres fé, tudo é possível que crê. Amém? O que você está vivendo hoje não é o fim, é o meio. Um dia isso vai passar. Mas tenha fé, acredite no Senhor, permaneça firme. Esse homem ele reconhece, Jesus fez isso na vida dele porque ele reconhece a sua fraqueza. Se tu podes, Senhor, se tu podes, ele se eu posso. Se tudo é possível que crê, meu amigo. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, mas se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer. Porque quando Jesus chega, Ele vem com a solução. Amém? Porque Ele é a solução. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ou seja, Ele é o caminho para aquele que está perdido. Ou seja, Ele é a verdade para aquele que vive na mentira, numa mentira desse mundo. Ele é a vida para aquele que está morto em seus delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por meio de Cristo fomos vivificados. Ele é a vida eterna. É por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa vida é para Ele. O nosso corpo já não é nosso, é dele. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Eu faço o que eu quero da minha vida. Não, porque você já não é mais de você mesmo. Você foi comprado por um alto preço. Você é de Jesus. Se você é de Jesus, você faz o que Jesus quer. É essa vida que Jesus quer para as nossas vidas, irmãos. Jesus chega com a solução. Um dia Jesus é convidado para uma festa. Que coisa boa é crente ser convidado para a festa. Se tiver comida, tem que ter muita comida, porque crente come. A comissão de Lapão fez um jantar do Dia dos Namorados, e aí contratou uma pessoa que cozinhava para poder fazer a comida para 50 casais. E ele foi criado na igreja, mas foi para o mundão, e agora, depois de casado, Deus restaurou a sua vida, salvou a sua casa, seus filhos. Deus usou um menininho desse tamanho, o filho dele, para pregar o evangelho para ele, para poder ele voltar. Ele voltou para a igreja, ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus, já tem alguns anos já. E aí a mulher falou, gente, tem comida demais. Aí ele falou assim, você não sabe o que é ambiente de crente, não? O ambiente que você está acostumado a frequentar é um ambiente que tem bebida, o povo bebe, ali come pouco, a bebida tira fome, nem come pouco. O crente não bebe, o crente come, pode fazer comida. E a nossa maior preocupação era faltar comida. Crente come. Jesus foi convidado para uma festa dessa, irmãos. E, irmãos, o meu maior medo dessa, eu não queria participar dessa comissão, a Amanda sabe, porque me dá uma angústia tão grande. Não é o trabalho de produzir tudo isso, é o medo de faltar comida. E um dia a gente fez é porque o povo subestima a fome do crente. E aí a gente fez o que foi um estrogonofe uma vez, e o povo foi atrás para ir buscar na marmita. Faltou arroz.
Irmãos, que angústia eu passei naquele dia, porque o povo chegava e não tinha arroz, estava cozinhando ainda arroz. E eu, meu Deus, que vergonha, eu ficava, não conseguia olhar para a cara das pessoas. E a nossa maior angústia era faltar comida naquele dia, porque as pessoas pagaram R$120 no casal para poder fazer essa comida. Então eu falei, tem que ter comida. Pode faltar ornamentação, mas o povo tem que sair com a barriga cheia. Irmãos, e Jesus chega numa festa onde faltou vinho, e para aquela época faltar vinho era um motivo de vergonha para a família. Jesus chega naquela festa e a família e o vinho acaba. E Jesus chega e a mãe dele vai e fala assim: ei Jesus, o vinho acabou. E Jesus fala: o que é que eu tenho a ver com isso? Ela sabia o que Jesus podia fazer. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. E alguns estudiosos, historiadores, pesquisadores dizem que talvez ali foi o maior milagre de Jesus. Porque a gente vê água líquida e vê vinho líquido. A gente pensa que vinho é suco de uva com água. Mas não tem nada a ver. A molécula é outra, H2O, não tem nada a ver com a molécula do vinho. E Jesus transformou a molécula, o átomo, sei lá. Jesus transformou a matéria, transformou a água em vinho. Acabou com a confusão, trouxe solução para o problema daquela família. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que eu não sei, não importa qual seja o problema da tua casa, o seu problema, Deus é poderoso para trazer a solução. Creia! Porque Jesus vai e fala para aquele homem: se creres, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não importa, o quanto mais difícil possa ser, creia que Deus é poderoso. Não é fácil transformar água em vinho, é impossível. Talvez você vive de alguma forma que você olha para a situação que você se encontra, ou a sua família se encontra, e você fala assim: não há mudança, é impossível. O Senhor torna possível. Apenas creia. Creia em nome de Jesus. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia somente em nome de Jesus. Amém? E por último, irmãos, Jesus é aquele que abençoa e não tira a sua bênção. Amém? Quando Jesus muda a nossa vida, a bênção dele está sobre nós, e é por isso que a nossa vida há mudança. Porque a bênção do Senhor está sobre nós, através da oração. E eu queria dizer para você o seguinte: que não adianta Jesus chegar e arrumar tudo na sua vida, e depois você abandonar ele. É como se você arrumasse uma casa e você abrisse as portas para todo mundo entrar e bagunçar a sua casa. Não é assim que acontece? A gente arruma a casa, daqui a pouco a casa está bagunçada de novo. Com Jesus, a vida com Jesus não é assim. Jesus vem para nos dar vida eterna. O principal objetivo de Jesus Jesus nos comprou com alto preço, para nos dar vida eterna. Não importa o que você sofra. Os apóstolos sofreram perseguição, foram mortos por causa do Evangelho, mas o principal eles tiveram: vida eterna. Amém? Famílias foram dizimadas no Coliseu, devoradas por leões. O principal eles conseguiram: vida eterna. Não foi vida fácil na terra, não. Foi vida eterna. Homens eram cobertos de pinche e queimados nos postos das noites de Roma para iluminar as noites de Roma. Mas o principal eles já tinham: a salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus arrumou a vida deles. A salvação em Cristo Jesus. O que era impossível, Deus fez. Para nossas vidas a mesma coisa. O que é impossível, Deus fez. Por meio de Cristo, nos deu salvação. Deus arruma, mas também Deus veio para nos dar qualidade de vida. E foi isso que Jesus fez quando esteve aqui na terra. E se ele deu visão ao cego, ele melhorou a qualidade de vida do cego. Se ele deu pernas ao coxo para andar, ele melhorou a qualidade de vida do coxo. Se ele libertou endemoniados, ele melhorou a qualidade de vida da pessoa que vivia endemoniado e da família que sofria por ver seu filho sofrendo endemoniado. Amém? Deus veio para trazer
novidade de vida, qualidade de vida também. E tem muita gente que está vindo para a igreja, que vem para a igreja buscar qualidade de vida. Não está preocupado com a salvação em Cristo Jesus. Quer qualidade de vida. Aí vem, aí eu vi o Rodrigo Silva falando assim, o cara, ele estava no mundo, no alcoolismo, família destruída, a mulher a ponto de largar, questão financeira difícil. E aí, esse homem se converte. E aí agora o fim de semana dele, que era para bebedeira, agora ele vai para a igreja. Ele bota uma roupa decente, vai para a igreja. Os amigos deles, que viviam na bebedeira, perguntam, e aí, não vai vir tomar uma hoje? Ele falou, não, eu sou de Jesus agora, mudei a minha vida. Aí ele vai e o ambiente de lazer dele agora é dentro da sua casa, fazendo o quê? Comendo. Porque o dinheiro com a bebida que ele gastava, ele agora tem condição de comprar uma carne, fazer um churrasquinho com sua família, que antes ele não celebrava com sua casa. E a vida dele era transformada, qualidade de vida, sim ou não? Qualidade de vida para ele, para a família, para os filhos. Agora ele não via mais o filho, o pai chegando embriagado, mudou de vida. A mulher sábia, que ela não é besta, ela fala assim, opa, vou seguir a fé do meu marido, porque houve mudança aqui. Aí as pessoas, irmão, sabem o que está acontecendo no dia de hoje? Alguns vêm arrumar a sua casa. Acontece exatamente isso, a mudança de vida. Mas é só botar o olho no mundo. Esquece da transformação que Jesus fez e volta para o mundo. Sabe o quê? É igual a gente fazia quando aqui não tinha asfalto. A gente, quando chovia, a gente vinha para a lama. Passava por, às vezes atolava na lama. A Kombi vinha dançando na lama. Voltar para o mundo é assim, ó. Servir a Cristo é assim. Você está todo sujo de lama do mundo. Jesus vem te dar um banho, te limpa por completo. Aí você olha para o mundo de novo e você volta. Aí você na lama de novo. Sujou de novo. Não adianta querer a qualidade de vida sem querer a mudança permanente em Cristo Jesus. Sem permanecer em Cristo Jesus. Isso, irmãos, vem por meio da oração. Jesus chega no Getsemane para Pedro, ó Pedro, vigiar, Pedro está dormindo. Jesus chama os discípulos para orar, chega lá, Pedro está roncando, dormindo. Jesus acorda Pedro, orai, vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta para orar, Pedro volta para dormir. Pedro, depois, ao ser confrontado da sua fé, nega Jesus 3 vezes, porque não vigiou, porque não orou, porque não falou com Deus. Paulo e Silas estavam presos, estavam na prisão, não porque eram bandidos, não porque tinham feito algo errado, mas porque serviam a Cristo, porque eram crentes. E o que é que eles fazem lá? O texto diz lá em Atos 16, 25, que estavam Paulo e Silas a orar e cantar louvores ao Senhor. Paulo e Silas louvando na prisão. As cadeias se quebram, são libertos, porque estavam orando no momento de dificuldade, no momento de prisão. A igreja em Atos 2, em Pentecostes, estavam lá todos reunidos, num só propósito, buscando a face do Senhor. De repente veio um vento impetuoso, como um vento impetuoso, e os sons como línguas repartidas como que de fogo, e encheu aquele lugar, causando transformação na vida daquelas pessoas. Agora eles não apenas criam em Jesus Cristo, mas agora eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e tinham agora poder, uma promessa de Atos 1:8, poder para testemunhar. E mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aqueles homens não saíram para contar testemunho, não, irmãos. Saíram fugitivos dali, pregando o Evangelho, muitos sendo mortos, outros conseguiram fugir, e enquanto fugiam, pregavam o Evangelho. Porque estavam todos unânimes buscando a Deus em oração.
Deus não quer que a gente viva de forma constante. O propósito de Deus para nós é uma restauração permanente para toda a vida. Antes de Cristo, depois de Cristo. Amém? Depois que conhecemos a Jesus, não precisamos voltar atrás nunca mais. Na verdade é o seguinte, nós nem servimos mais para o mundo, irmãos. Ficamos muito tempo fora da pista. Ficamos para trás no bom sentido. Eu lembrei aqui do testemunho de um pastor que estava muito desanimado com sua vida, e tem muitos pastores, irmãos, que às vezes a gente enxerga pastores, líderes, como super-heróis, que não passam por problemas, que não passam por lutas. E esse pastor estava nessa situação, querendo desistir, voltar para a lama. E ele resolve ir para uma boate. Chegou lá, tinha uma mulher que tinha se desviado há algum tempo e estava trabalhando na boate como dançarina. E ele chega para desistir de tudo, desanimado. E de repente aquela mulher vê ele e reconhece ele. Pastor, o Senhor aqui. De repente aquele pastor se envergonha. E aquela mulher começa a chorar. Eu já sei, pastor, o Senhor sentiu falta de mim e o Senhor veio resgatar a sua ovelha, não foi isso? E o pastor, foi isso mesmo que eu vim fazer, meu filho. Eu vim buscar você porque aqui não é o seu lugar. Naquele momento ele viu que ele não servia mais para o mundo. Porque até mesmo no momento em que ele queria desistir, Deus estava usando ele para resgatar almas do lamaçal do pecado. Aí ele falou assim, eu não servia mais para aquele mundo. Porque depois de Cristo, irmãos, nós não servimos mais para o mundo. Se nós um dia quisermos servir ao mundo, nós nunca servimos a Cristo. É preciso haver conversão, transformação, mudança de vida. Todos nós passamos por frieza espiritual, até os mais ortodoxos, até os mais cheios, passaram por momentos de sequidão, mas existia sempre uma coisa dentro do coração, e existe sempre dentro uma coisa dentro do nosso coração, que faz com que a gente permaneça no caminho, mesmo que esteja frio, o ambiente mais frio possível, mas um dia o nosso coração se aquece, e a gente consegue viver a vida com Cristo novamente, mas nunca desiste. Deus quer isso para as nossas vidas, nunca desistir, nunca uma vida inconstante. Deus sempre quer que nós prossigamos para o alvo. É como uma carreira. O apóstolo Paulo fala sobre a carreira que nos é proposta. A gente vê jogadores, empresários, profissionais de qualquer área constroem uma carreira. E a carreira que eles constroem não é de um dia para a noite. Um cantor famoso, ele não chegou à fama de um dia para o outro. Existia um trabalho, uma carreira que ele foi construindo para ele chegar onde ele chegou. O crente é assim também. Nós temos uma carreira que nos é proposta e a gente precisa construir essa nossa carreira para que cada vez mais nós venhamos crescer. Não é ficar famoso para o mundo, não, é ficar famoso para Deus. É Deus nos enxergar e nos usar como poder e graça perante os homens e diante dele. Para quando a nossa carreira chegar no auge, será naquele grande dia que Jesus virá. E onde aqueles que estiverem vivos, eu espero estar vivo nesse dia, eu possa ver a face do meu Criador. Para eu então entender o que foi que aqueles discípulos viram, o que foi que Isaías viu, que caiu prostrado no chão. Para então entender de fato de verdade. É esse Jesus que nós servimos. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Mudança para a glória dele. Amém? Quando Jesus chega, acaba a confusão, vem a solução e nós continuamos sendo abençoados por ele. Amém? Jesus está nas nossas vidas, irmãos. É preciso a gente entender isso e não negociar valores, princípios e nem olhar para esse mundo como se fosse algo bom. Não tem nada de bom lá.
Esse mundo é mundo de dores, de decepções, que geram em nós tristeza, choro, lágrimas, destruição. Mas Cristo veio para nos dar vida, e vida com abundância. A vida abundante é no céu, mas a Bíblia diz que nós já vamos usufruir dessa vida abundante quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor diante das adversidades da vida. Quando os discípulos estavam no barco, eles não deveriam estar preocupados se eles estivessem depositando a sua confiança no Senhor, porque Jesus, ele veio e acalmou a tempestade. Se eles tivessem confiança do que Jesus, se eles tivessem noção do que Jesus podia fazer, quem Jesus era, eles não tinham ficado apavorados. Mas depois que ele viu, ele falou: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E quando eles viram que Jesus podia fazer e quem era Jesus, eles acalmaram o seu coração. Se nós conhecermos quem é de fato, quem é Jesus, nós vamos acalmar o nosso coração, porque não há situação, não há tempestade que Ele não possa resolver. E é por isso que nós devemos viver a nossa vida confiados e firmados no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. A minha oração antes de vir para cá era que o Senhor falasse conosco. E que Deus pudesse ministrar ao meu coração, que fosse além do papel, além do que está escrito aqui. E eu louvo a Deus porque a gente planeja uma coisa e Deus fala de outra forma. E se Deus mudou de alguma forma a condução da mensagem aqui, é porque Ele tem um propósito para mim e para a tua vida. E a Bíblia diz assim: quando ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Não fiquem como surdos que não ouvem a palavra de Deus. Não fiquem como cegos que não conseguem enxergar aquilo que Deus pode fazer. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. O meu desejo, mas eu sei que a tua palavra e o Evangelho é poder do Senhor, poder de Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer não só na vida dos irmãos, na minha vida também. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor esteja sobre nós. Livra-nos desse mundo, Deus. Que venhamos viver o Evangelho de fato, de verdade, na integralidade das nossas vidas, no nome de Jesus. Para o louvor da glória do Senhor. Mais uma vez, obrigado por depois de alguns dias estar de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando. Abençoando cada um de nós, a nossa casa. Ouve, ó Deus, a oração que foi feita por cada um nos seus lares. E ouve, perdoa, transforma, no nome de Jesus. Para o louvor da glória do Senhor. Opera um milagre nas nossas vidas. A cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria registrar aqui, eu não sei se enquanto eu não estava vindo, ela estava vindo, Júlia, veio hoje? Foi? Ela veio? Eu não estava aqui, né, irmã? Eu sei. Deus abençoe, viu? Você viu que a curva é apertadinha, mas dá para vir. Não desista de Cristo. Não desista da caminhada. E nós estamos sempre com as portas abertas para receber a senhora. Viu? Deus abençoe, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, papai do Senhor.